ter ido para lá. Tínhamos que ir, não havia alternativa. Ou fugias para a França, ou fugias para a França, ou ias para a cadeia. É que não escapava ninguém, cara. Uma história heroica. Pedras no passado, tivemos que desabassá-las com um lavador. Mas vale. É caro. Estás bom. Estás bom. Está bom, mestre? Estás bem. Tu é que és mestre. É como aquele livro que depois escreveu do Gil. Lembras-te? Tem nesse livro. Há um ou outro que depois não ficou. E depois mais tarde apareceram. Uma distribuição. Estas conversas. Era, sim. Melhor é estar lá dentro. Vamos proceder ao descerramento do monumento aos combatentes forjanenses, mas impõe-se, antes de tudo, uma outra inauguração de cariz simbólico, mas com profundo significado: o descerramento da placa de toponímia alusiva a este espaço. Há 2 anos, a Assembleia de Freguesia de Forjães aprovou que este espaço, até aqui designado de uma forma simplista do Parque do Cemitério, se passasse a chamar Praça dos Combatentes. Agora, e antes de tudo o resto, vamos tornar oficial essa designação. Para proceder ao descerramento simbólico da placa, chamamos o Presidente da Assembleia de Freguesia, o Coronel Luís Coutinho de Almeida, que se fará rodear do Presidente da Junta, Dr. Manuel António Ribeiro, e do Sr. Presidente da Câmara, Arquiteto Benjamin Pereira. De forma simbólica, começamos esta tarde com a nova Praça dos Combatentes e vamos prosseguir o programa passando agora para o descerramento do monumento dos combatentes forjanenses. Para começar, vamos ter a bênção do mesmo pelo Reverendíssimo Pároco Manuel Ledo, digníssimo Pároco de Forjães. Professor Ribeiro, à Assembleia de Freguesia, a todos vós que aqui estáis, particularmente a vós, combatentes, os amigos que se conseguem nas horas difíceis e de luta, são os amigos que ficam para sempre. E o que estamos a ver hoje, precisamente, junto a este monumento aos combatentes, é essa alegria da conversa que há momentos estavas a ter uns com os outros, colocando as vossas histórias nesta história que faz parte da vossa vida. E por isso queremos também, como Igreja, como comunidade cristã, associar-nos a este momento e a esta efeméride, a este evento tão importante, e por isso vamos implorar de Deus também a sua presença, para que sintamos que aquilo que acontece na vida humana tem também um grande selo, a importância de Deus que nos ama, de Deus que caminha connosco, de Deus que está sempre ao nosso lado e muito particularmente nas horas mais difíceis. Todas as obras dos homens que sejam boas em si, induzem ao bem, são motivos para que os fiéis bendigam a Deus, fonte e origem de todos os bens. Nesta celebração manifestamos a nossa fé, segundo a qual acreditamos que tudo concorre para o bem daqueles que temem e amam a Deus, bem como a nossa convicção de que sempre e em todas as situações devemos procurar o auxílio divino para que, seguindo a vontade do Deus nosso Pai que está nos céus, tudo façamos em Cristo para a glória de Deus. Escutai, irmãos, as palavras do apóstolo São Paulo aos Colossenses.
Não cessamos de orar por vós e de pedir que procureis conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, para viveres na maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, realizando toda a espécie de boas obras, progredindo no conhecimento de Deus. Sereis fortalecidos com o seu poder glorioso, para que se confirme a vossa constância, longanimidade, alegria e toda a prova, dando graças a Deus Pai, que nos fez dignos de tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, no qual temos a redenção e perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora vamos todos aclamar dizendo: dai graças ao Senhor pela sua misericórdia. Dai graças ao Senhor pela sua misericórdia. Digam-nos aqueles que o Senhor resgatou, os que Ele libertou do poder do inimigo e que Ele reuniu de todas as terras, do Oriente ao Ocidente, do Norte e do Sul. Dai graças ao Senhor pela sua misericórdia. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens, porque Ele deu de beber aos que tinham sede e saciou os que tinham fome. E agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, o Sr. Presidente da Junta vão proceder ao encerramento do monumento. A celebração de dois combatentes. Você, ali o senhor aqui. Está pronto? Podemos? Mantendo esta linha de simbolismo com que iniciamos esta cerimónia, vamos escutar agora pelo Sargento Manuel Gonçalves, da GNR, o toque de silêncio. Uma origem tão impressionante com a antiga, o toque de silêncio, a clássica música de celebrações fúnebres, especialmente em termos com honras militares, é uma das melodias mais conhecidas no cancioneiro mundial, sendo reconhecida como símbolo de respeito e de saudade dos que já partiram. Nessa linha, e tendo presente o espaço de memória que também temos aqui à nossa direita, convido todos os presentes a guardarem um minuto de silêncio em honra da homenagem a todos os combatentes fernandenses já falecidos.
Temos agora mais um toque militar, no caso, um toque de silêncio à unidade, executado pelo Sargento Manuel Gonçalves. Esta cerimónia, cheia de simbolismo, vai prosseguir com a deposição das autoridades civis que presidem a cerimónia de uma coroa de flores junto do monumento, homenageando todos os militares forjanenses. Continuamos com mais um toque militar, sendo que, como sinal de que os heróis da morte se libertam, vivem na eternidade e de que a vida continua, agora sim, temos então o toque da alvorada como sinal de que os heróis da morte se libertam, vivem na eternidade e a vida continua. Mas tudo o que aqui está tem certamente um propósito, um significado. E assim convido o Dr. Manuel Penteado Neiva para nos dar uma explicação acerca deste monumento e da sua simbologia. Digníssimas autoridades, caros combatentes, caros forjanenses, abandono, fome, revolta. A história dos combatentes forjanenses nas várias frentes de combate ao longo da história é feita com palavras muito duras. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais rapidamente a morte de alguém que lhes é próximo do que a perda de qualquer património. Infelizmente tem sido essa a atitude dos povos e dos governos face ao que se passou ao longo dos anos. Junto a este memorial dos combatentes forjanenses, querem os homens de hoje, queremos todos nós, perpetuar o nome dos cidadãos desta terra
daqueles que há memória, que deram a vida e lutaram em defesa da pátria ao longo dos séculos. Aqui recordamos os combatentes que deram a vida na Guerra Peninsular, 1807-1814, e nos libertou da possível tutela napoleónica, dos que participaram na Guerra Civil, que colocou frente a frente absolutistas e liberais entre 1828 e 1834, e na Primeira Grande Guerra, 1914-1918, e na mais recente Guerra Colonial, 1961-1974. Mas não são só esses que hoje e aqui pretendemos homenagear. São todos os que contribuíram para esse esforço de guerra. Estamos a falar e a evocar os mais de 200 combatentes que foram mobilizados para esses conflitos, mormente para a Grande Guerra e para a Guerra Colonial. Caros combatentes, ainda hoje se questionam as causas que levaram à Grande Guerra em 1914-18, o que ficou por resolver naquele conflito e ainda se o desiderato foi ou não conseguido pelas partes beligerantes. Os governos formaram alianças, as altas patentes militares definiram estratégias, exacerbaram-se os ânimos, esgrimiram-se as posições políticas. Incautos, os governantes desdobraram-se a partilhar entre si declarações de guerra. Tudo faria sentido se o objetivo fosse um simples jogo de guerra, num tabuleiro mais alargado, onde as peças não sofressem grandes danos, testando-se unicamente as estratégias. O pior é que essas peças eram homens que foram atirados para as frentes das batalhas, sem saber o que os esperava, sem compreender as razões por que ali combatiam. Portugal rogou-se com os seus homens válidos, destroçando famílias, despovoando as aldeias. Foram dezenas de milhares de jovens mobilizados, sem que para isso tenham recebido formação específica. Partiram sem terem consciência para onde iam, qual o papel que dizia caber no cenário da guerra, com 15 combatentes, sendo que um deles, por infortúnio, ali perdeu a vida. Estou-me a referir à Primeira Guerra Mundial. Daqui partiram milhares para os teatros de África e da Europa. A sua mobilização foi chorada. Em muitos rostos não havia grande esperança quanto ao regresso. Por cá ficaram os mais velhos e as crianças de tenra idade. A toda a hora se esperavam novas da guerra, que tardavam e nem sempre eram as melhores. Uns morreram, outros ficaram estropiados e regressavam com vontade de abandonar rapidamente o seu país, que os traiu e os abandonou muitas vezes à sua sorte. Eram lembrados. Queremos, com esta homenagem, desempoeirar essas memórias, trazer à colação esses jovens forjanenses que sofreram as agruras de uma guerra que não era sua e dizer às suas famílias e aos cidadãos em geral o quanto admiramos a sua valentia e abnegação. Sentimos a obrigação de deixar este legado às novas gerações que têm o direito de conhecer essa história e dizer-lhes que esses nossos heróis jamais continuarão desaparecidos no esquecimento coletivo. Parabéns, combatentes de Forjães, e obrigado pelo vosso esforço. Forjães, Dr. Manuel António Ribeiro. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Arquiteto Benjamin Pereira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, membros da Assembleia e Junta de Freguesia de Forjães, outras autoridades aqui presentes, digníssima comunicação social, caríssimos combatentes, caríssimos forjanenses e demais presentes, minhas senhoras e meus senhores. Houve alguém que um dia teve a coragem de dizer que uma pátria que não honra os seus heróis, que não merece ser apelidada de pátria. De facto, não há maior ingratidão do que esquecer quem combateu pela pátria
e, sobretudo, quem deu a sua vida no cumprimento desse dever. Sendo certo que não há honra maior do que dar a vida pelo próximo, maior é a vida ainda quando alguém a oferece em sacrifício da pátria. Esses são os verdadeiros heróis, cujas memórias sagradas devem ser guardadas para sempre. Forjães, há muitos anos que estava em dívida para com os seus heróis, para com os seus combatentes, para com os que combateram na guerra colonial e cujo registro ascende a 197 militares forjanenses, 44 dos quais não nascidos na terra, mas fujanenses de pleno direito, alma e coração. Desses todos, 2 tombaram em combate e outros 2 faleceram na metrópole, durante o esforço de guerra. Mas também a nossa terra devia um gesto de gratidão aos 15 bravos que combateram na Primeira Grande Guerra, aos 2 que participaram nas lutas liberais e aos 7 que fizeram frente aos franceses durante as invasões. A partir de agora estarão todos juntos de nós. O António Amorim Torres, que descansa em Aldreu, o Manuel Dias Gomes, que repousa na Flandres, em França, e os valentes rapazes que resistiram aos franceses e que jazem em Barcelos, Braga, Vila Real e Viseu, bem como os que se envolveram nas lutas liberais e que dormem no sonho eterno em Gondomar e na Maia. Estes nomes resultam da investigação e dos trabalhos publicados pelos nossos conterrâneos professor Dr. Padre Franklin Neiva Soares, de São Bartolomeu do Mar, do Dr. Manuel Penteado Neiva, de Vila Chá, e dos forjanenses, professor Dr. Carlos Buxado, Dr. Gil Abreu, Dr. Ricardo Buxado, Dr. Carlos Sá e o Coronel Luís Coutinho de Almeida. É muito natural que ainda possam surgir nomes de outros forjanenses que lutaram nessas mesmas guerras ou noutras e que ainda não estejam referenciados. Não há problema absolutamente nenhum. Há espaço neste memorial para todos eles. Lanço, por isso, um desafio não apenas aos referidos investigadores, mas também às novas gerações de forjanenses para que partam em busca das suas raízes, dos seus descendentes e de todos os nossos heróis, para que da mesma forma possamos fazer-lhes justiça, resgatá-los do esquecimento e devolvê-los à nossa memória coletiva. Resgatá-los desse involuntário esquecimento é da mais elementar justiça, porque esquecer os nossos mortos, sobretudo os nossos heróis e aqueles que mais amamos, como alguém, é matá-los 2 vezes. Agradecer-lhes é sempre pouco, mas é o mínimo que lhe podemos fazer. Honrar a sua memória e exemplo já será mais um passo em escala da gratidão, porque se trata de um imperativo que, forçosamente, nos obrigará a sermos cada vez melhor pessoas no dia a dia, em respeito da sua vida e do seu exemplo. A missa que pelas 19 horas irá ser celebrada na Igreja Matriz e que desde já convido a todos os presentes a nela participarem, é outra expressão do maior desse sentimento. Vamos pedir a Deus para que vos possamos merecer, para que vos possamos sempre honrar. Também para reforçar a perpetuação da memória dos combatentes, como já foi referido, e em consequência de uma decisão da Assembleia de Freguesia do mandato anterior, o espaço onde agora nos encontramos passará a ser Praça dos Combatentes. De todos os combatentes, de todas as guerras, era um anseio muito antigo que hoje, com justiça, infelizmente se cumpre. Fizemos todos os esforços para que todos os combatentes fossem convocados para este ato, por carta, por telefone, por contacto pessoal. Pedimos desculpa se algum deles não foi notificado, mas de certo compreenderão que há muitos que já não residem em Forjães e que isso dificulta o contacto com os mesmos. O que não nos esquecemos e onde não falhamos foi em gravar todos os vossos nomes nestas 2 páginas arrancadas da história. Uma história trágica, como são as guerras, mas numa história da qual vocês fizeram parte e que ninguém pode negar nem esquecer. Agradeço de forma muito especial e sentida à Câmara Municipal de Esposende, na pessoa do Sr. Presidente, aqui presente, a generosidade que teve como apoiar esta iniciativa, sem a qual nada disto seria possível. Eu próprio, que sou ex-combatente em Moçambique, me sinto extremamente sensibilizado
Com este ato, e se me é permitido despir por uns segundos a pele de autarca para vestir apenas o camuflado, eu agradeço à Junta, à Câmara e aos fujanenses que se empenharam neste ato terem-se lembrado de nós. Muito obrigado, do fundo do coração. Agradeço a presença de todos vós combatentes, das vossas famílias, e aproveito para vos dizer que vós mereceis inteiramente este dia, inteiramente dedicado a vós, como paga da dedicação que concedeste à pátria, quando ela precisou de vós. Agradeço ao nosso pároco, o Sr. Padre José Ledo, pela bênção e pela consagração deste memorial, que, tendo origem na guerra, é um símbolo de paz e de reconciliação entre os homens no caminho de Deus e da salvação. Agradeço ainda ao Sr. Dr. Penteado Neiva, que se dedicou a honrar-nos com a sua presença e com a sua habitual eloquência para a explicação deste memorial. Obrigado ao Dr. Luís Coutinho e ao Dr. Carlos Sá, que depois deste ato nos darão uma oportunidade de viver mais um significativo momento nesta inesquecível jornada de patriotismo e, se me permitem, também do fujanismo, na apresentação da obra Os Fujanenses e a Guerra Colonial, já a seguir no Centro Cultural Escolas Rodrigues de Faria. Agradeço também ao Sargento da GNR, Manuel Gonçalves, por nos ter feito rever os tempos de tropa com os seus toques. Fomos para a guerra nos nossos verdes 20 anos, quais meninos tirados do regaço das suas mães, do conchego da família e do calor e da alegria da comunidade. Não dissemos não ao chamamento da pátria. Vimos o inferno, convivemos com a morte. Não voltamos todos, mas todos cumprimos o nosso dever para com a pátria. Ficámos muito sensibilizados e muito agradecidos por vermos a nossa terra cumprir para connosco a sua parte. Como combatente, agradeço mais uma vez à Junta e à Câmara. Como autarca, agradeço a todos os combatentes. Obrigado, sempre obrigado. Bem-aja e que Deus vos guarde de todos. Para encerrarmos esta profunda, significativa e marcante cerimónia, que vai correr muito através dos trabalhos da comunicação social aqui presente, através das imagens. Tem sido uma tarde de momentos únicos, de gestos únicos, e o que vai acontecer agora é algo também único e não se vai repetir nestas circunstâncias. Se tiverem possibilidade de registrar com o telemóvel, fica o desafio para o fazerem, porque vamos convidar todos os presentes a entoarmos aqui o hino nacional ao som Sargento Manuel Gonçalves. Será um momento emotivo, será um momento sem dúvida alguma que vai marcar e que vai perpetuar esta cerimónia. Então convido-vos a todos para entoarmos o hino nacional. Sem dúvida um momento emocionante, marcante, e então em nome do Sr. Presidente da Câmara, desposente, damos por encerrada esta cerimónia, convidando todos os presentes a deslocarem-se para o Centro Cultural Rodrigues Faria, onde irá ser lançado o primeiro volume da obra, Os Fujanenses e a Guerra Colonial, memórias e histórias que descreveram o conflito,
E pelas 19 horas, lembramos que aqui na Igreja Matriz de Forjães será celebrada uma missa em memória de todos os combatentes já falecidos. Continuação de uma boa tarde para todos e bem-ajam pela vossa presença. Então é desse lado aqui. Agora vamos lá, mais perto. Deixem-me começar de forma informal por pedir desculpas. Nós não conseguimos acomodar aqui tanta gente. Por um lado é positivo e satisfatoriamente desta casa cheia. Pedimos a vossa, com a acomodação possível, vamos abrir esta sessão com a permissão do Sr. Presidente da Câmara, Arquiteto Benjamin Pereira, e do Sr. Presidente da Junta, Professor Manuel Ribeiro. Vamos dar a sessão que marca a segunda parte de um dia que há de ficar na memória de todos. Muito boa tarde a todos os presentes. Um cumprimento especial à mesa, ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Junta, ao Sr. Presidente da Assembleia. Aproveitando a oportunidade para vos parabenizar pela recente eleição e porque já empossados votos de um excelente e produtivo mandato em meu nome e em nome de todos os presentes. Uma saudação também para o Dr. Penteado Neira, apresentador da obra, bem como para todos os autores aqui presentes, os militares forjanenses. Um cumprimento ainda para os mais presentes, aqui incluindo a comunicação social, destacando o jornal forjanense, isto depois de termos estado ontem à conversa com a TSF. Uma saudação ainda para todos os amigos e conhecidos e todos aqueles que vos acompanham coautores desta obra. A todos agradecemos desde já a vossa disponibilidade e presença, o terem aceito o nosso convite. Uma saudação ainda para o Sr. Padre Leto, que esteve connosco na bênção do Memorial há momentos na nova Praça dos Combatentes. Um obrigado sincero pela presença e por terem aceito o convite neste dia especial e simbólico. Já agora, fazer notar que o convite que seguiu para os combatentes era também ele simbólico, recuperado dos antigos aerogramas, a forma de comunicar de então. Esperemos que a mensagem tenha passado e esta casa cheia é a prova disso mesmo. Sejam então muito bem-vindos a esta casa, a casa de todos os forjanenses, a nossa casa. É sempre muito gratificante vermos este espaço, agora renovado, cheio de pessoas, cheio de alegria, de vida, de movimento, de simbolismo. Assim deve ser, assim o terá imaginado António Rodrigues Alto Faria, que o criou. Dizia que este é um dia que há de ficar na memória de todos nós, na história de Forjães, tal como outras datas marcantes também ficaram na nossa história, na nossa e na história do mundo. E porque esta obra vai sair de Forjães, não temos a menor dúvida, pois a sua dimensão, com as devidas reservas, dará a volta ao mundo, vai dar a volta ao mundo. Deixem-me destacar meia dúzia de momentos acontecidos no mundo, precisamente a 21 de outubro. As datas, aliás, serão relevantes para percebermos a cronologia da guerra colonial e é precisamente por aí que a obra começa, com a apresentação de um quadro cronológico, político-militar, associado à guerra ultramarina. Assim, e de forma muito breve, dizer-vos que em 686 é eleito o Papa Conor e em 1187 é eleito o Papa Gregório VIII. Em 1805, a Inglaterra vence os franco-espanhóis na Batalha de Trafalgar. Em 1879, Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica incandescente. Em 1895, as forças japonesas entraram na capital taiwana. Em 2008, é lançado o sistema operacional móvel Android. E, por fim, em 21 de outubro de 2017, Forjães, terra do Conselho de Esposente, presta homenagem aos seus heróis, aos combatentes. E falo com dois momentos marcantes, simbólicos, momentos que perpetuam a data e o que ela simboliza.
Das datas que ouvimos, todos concordarão que a mais relevante, aquela que nos toca, é mesmo o 21 de outubro de 2017. É um marco para esta comunidade, é uma homenagem justa e merecida. Porque falamos em homenagem, em memória e recordamos alguns que deram a vida pela pátria, quero convidar todos os presentes para um outro momento de homenagem, também um simbólico, neste caso às vítimas dos incêndios do último fim de semana, na zona centro do país. Há momentos, na Praça dos Combatentes, recordamos os militares já falecidos. Agora, convido-vos para um minuto de silêncio em memória de todos que perderam a vida nos trágicos incêndios de 14 e 15 de outubro. Um minuto para pensarmos em nós, nos nossos, mas para pensarmos também nos outros. Detalhe de foice e fora do programa que estava programado, dizer-vos que está a ser elaborada ou está a decorrer uma campanha de recolha de bens aqui em Forjães, de recolha de alimentos, mas depois, durante a exposição que teremos no final da sessão, poderemos dar mais pormenores. É uma campanha para angariar alimentos para as zonas afetadas. Este foi então o segundo registro de memória deste dia. Isto depois de termos vivido, há uma hora atrás, um momento emocionante na nova praça, e foi recordado lá em cima há momentos, no espaço do memorial. Forjães saldou uma dívida para com os seus, para com aqueles que lá fora honraram de diversas formas o nome da pátria, o nome da sua terra. O memorial aos combatentes forjanenses honra aqueles 7 forjanenses que participaram na Guerra Peninsular, os 2 que participaram nas lutas liberais. Honra ainda o nosso soldado que em França perdeu a vida na Primeira Guerra Mundial, onde participaram outros 14 forjanenses, bem como os quase 200 soldados nascidos em Forjães ou que aqui fizeram vida, defenderam a pátria na Guerra Colonial, distribuídos por Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Índia, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor. Bem-aja à Junta de Freguesia por esta memória, por esta lembrança, que agora continua com a apresentação de um outro marco e um outro memorial. Se o da Praça dos Combatentes é algo que nos recordará, sempre que lá passarmos, as lutas que os nossos travaram, o livro que estamos a apresentar é uma memória viva, uma memória, permitam-me o termo, portátil. Portátil no sentido de que é móvel, que podemos levar connosco, mas portátil também no sentido da tecnologia. Tal como um computador está cheio de informação, permitindo-nos uma viagem por novos mundos, também este livro, esta memória coletiva que poderemos levar para casa, para o trabalho, para o nosso espaço, para onde quisermos, e que poderemos partilhar e honrar de forma distinta, também esta memória, dizia, nos vai fazer viajar, nos vai levar para a região do filme Regresso ao Futuro, com o Michael J. Fox, e a viagem ao futuro que ele empreende leva-o precisamente para o dia 21 de outubro de 2017. Ele, quando entra na máquina, sai neste mesmo dia. Pois bem, aqui estamos nós também para uma viagem, não ao futuro, mas uma viagem ao passado. Um revisitar de memórias, espaços de memória, na maioria dos casos, como dizemos no preâmbulo desta obra. Memórias que urge preservar, porque são voláteis, porque não resistem eternamente ao passar dos anos, ao passar dos tempos, aos cabelos brancos. Se lá em cima, na nova praça, cada um dos combatentes é parte integrante do monumento, daquele espaço, daquele chão, qual pedra de uma calçada, em que a falta de um elemento gera um enorme buraco, dando a ideia de algo inacabado, todos são necessários, todos são importantes. Também nesta obra, cada um dos combatentes é, qual a peça de um puzzle, parte integrante da história de Forjães, como tentamos reproduzir no mapa da capa. As suas histórias cruzam-se, tocam-se, completam-se, encaixam, mas ainda nem todas as peças são conhecidas. Assim, dirigindo-me a todos os coautores deste livro, vocês, quais pedras da calçada, fazem parte do alicerce desta comunidade. A vossa história, a vossa vivência, qual peça de um puzzle, ajuda a perceber a história desta terra, faz parte desta terra, desta comunidade, e é nosso dever registá-la, preservá-la, guardá-la, perpetuá-la. Por isso, e como refiro no meu depoimento, e fazendo parte, tal como sou Presidente da Câmara, da primeira geração de forjanenses que não conheceu qualquer guerra, éramos crianças quando se deu 25 de Abril, e de lá para cá nada houve a esse nível, é para mim, para a minha geração, importantíssima esta memória, esta vivência, para que não cometamos os mesmos erros, embora o homem, neste ponto de vista, às vezes parece que nem com os próprios erros aprende. Ainda há momentos, quando no minuto de silêncio, estou certo, alguns tiveram isso em mente.
E para não falarmos aqui do que se está a passar na América, nas Coreias, de facto, às vezes não aprendemos nada com os nossos erros. Bom, mas vamos em frente com a apresentação deste livro e antes de eu e o Luís falarmos deste trabalho, dando voz aos 51 depoimentos recolhidos, outras intervenções se impõem, prevendo o seguinte programa para esta sessão. Começará por dar da palavra ao Sr. Presidente da Junta, enquanto editor da obra, seguindo-se a sua apresentação pelo Dr. Penteado Neiva, ilustre historiador e conhecedor como ninguém desta temática. Seguir-se-á uma nota dos organizadores deste trabalho coletivo, o maior de que a memória em Forjães, encerrando a sessão o Sr. Presidente da Câmara, o Arquiteto Benjamin Pereira. No final, convidamos todos os presentes para um rosé de honra, que vai ser servido aqui no átrio interior, onde teremos patente uma exposição alusiva a este momento, prevendo-se também uma sessão de autógrafos nesse espaço que vai envolver todos os 51 autores que estejam aqui presentes. Passo a palavra então ao Professor Manuel António Ribeiro, Presidente da Junta, e aqui também com um estatuto especial, porquanto é coautor da mesma. Arquiteto Benjamin Pereira, Reverendíssimo Padre Ledo, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Coronel Luís Coutinho de Almeida, caríssimo Dr. Penteado Neiva, caro co-organizador da obra, Professor Carlos Sá, caríssimos combatentes aqui presentes, caríssimos forjanenses e demais presentes, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. É uma enorme satisfação estarmos aqui hoje, neste momento tão simbólico. Simbólico para Forjães, para as suas gentes. Simbólico para os que aqui estão, para os que partiram, mas também para os que virão. A Junta de Freguesia não podia deixar de aceitar a proposta feita pela edição deste livro. É de mais elementar justiça fazê-lo e fazia todo o sentido que fosse a autarquia, enquanto representante da população, de todos os forjanenses, fazê-lo. Assim, esta edição não é da Junta de Freguesia, mas de todos nós, de todos os forjanenses. O projeto é dos organizadores, a quem foi dada total liberdade de ação. Sabia à partida que não seria possível ouvir toda a gente, mas foi-me garantido que todos serão ouvidos. Não haverá exclusão de ninguém, revendo-se a Junta no propósito do Luís e do Carlos de ouvirem todos os combatentes forjanenses que o quiserem. A Junta não exclui ninguém, não deixa ninguém de fora e os seus autores também não. Assim aconteça em todas as atividades. No manifesto eleitoral que recentemente apresentámos, dizíamos que queríamos continuar a fazer do Centro Cultural Escolas Rodrigues Faria a Casa dos Forjanenses. E este momento prova isso mesmo. A Junta acabou com a inauguração da memorial aos combatentes forjanenses de dar um importante passo no registro do percurso dos homens desta terra, de todos os que lutaram pela pátria, pela paz, sendo que também esta obra, pela qual participo, fruto da minha mobilização para Moçambique em 74, 65, um contributo para a memória dos forjanenses. No convite que me foi dirigido, enquanto militar, para dar o meu testemunho nesta obra, foi-me dito que o livro Guerra Colonial, Forjães, Quantos Fomos, de Gila Abreu, publicado em 1999, foi um passo muito importante para se começar a falar neste tema que alguns evitam falar ou discutir e outros fazem deles tabu. Por isso, entendemos, diziam os emissários do convite, que é tempo de se tentar ir um pouco mais longe e ouvir e recolher os testemunhos daqueles que diretamente participaram na guerra e com ela conviveram no verde dos seus 20 anos. Continuava a mesma carta referindo que há imensos episódios que já ouvimos contar, extremamente ricos em termos humanos, e que é fundamental que fiquem registados para a posteridade. É por demais importante que o teu real testemunho, a tua intensa vivência, a tua amarga experiência fiquem gravados para a posteridade, para que os teus filhos, netos e seus descendentes saibam o que é a guerra e para que façam tudo para evitar e para preservar a paz. Assim, enquanto Presidente da Junta, não posso deixar de sentir orgulhoso por ter apoiado esta iniciativa, por ter contribuído em nome de todos os forjanenses para esta edição, porque a mesma, e já então se dizia, será também um documento decisivo e eterno para a nossa memória coletiva,
fujanense, pela oportunidade de relatares na primeira pessoa os teus primeiros passos na vida militar, o embarque para o ultramar, o impacto daquelas mágicas mas estranhas paragens, os dias mais amargos da tua vida, mas ao mesmo tempo os momentos de convivência, de camaradagem que jamais irás esquecer, as dores e o vazio do regresso, as marcas da guerra. E é também isso que aqui acontece. Com o meu contributo, daí que esteja duplamente feliz com este trabalho, quer enquanto Presidente da Junta, quer enquanto antigo combatente. Tudo fazemos para que os nossos descendentes saibam o que é a guerra e para que façam tudo para evitar e preservar a paz. Parabéns, Luís, pela iniciativa, por teres avançado com a ideia, por teres tido a coragem de agarrar a temática, dando voz a quem lá esteve, dando voz às famílias que também sentiram o drama. Parabéns, Carlos, por teres acompanhado o Luís nesta viagem, continuando a dar voz às pessoas de Forjães. Parabéns a ambos por este dia, por esta cerimónia, mas parabéns a todos vocês que enchem esta sala, meus camaradas. Já tive a oportunidade de folhear um livro e estou certo que será uma obra marcante para mim, para vocês, para a Junta, para a Câmara. Sim, para a Câmara que apoia financeiramente esta edição, apoio sem o qual dificilmente estaríamos aqui hoje, com este nível e com esta grandeza. Obrigado, Sr. Presidente, pela possibilidade de nos dar, de preservar memórias, de fazer história, que essa também é a sua história. Já foi acordado com os organizadores que a verba arrecadada com a venda dos exemplares deste primeiro volume será investida no segundo volume, já em preparação. Já nos comprometemos com os organizadores a apoiar o segundo volume, pois ainda há muitos fujanenses para ouvir. Esta história não está fechada. Para já, queremos oferecer a todos os combatentes um exemplar, aos que participaram na edição, enquanto coautores, e é daí da mais elementar justiça que isso faça, mas também a todos aqueles que viram o seu nome gravado no memorial. É um gesto simbólico, um simples obrigado, um gesto de gratidão por terem defendido a pátria, por terem honrado Forjães. Obrigado a todos os presentes, a todos que contribuíram para este momento, a todos que apoiaram esta iniciativa, na certeza de que, a propósito da guerra colonial, há quem se sinta revoltado com esse tempo. Outros sentiram injustiças. Alguns não querem recordar, muitos outros, porém, sentem saudades. Seja qual for o sentimento, ninguém ficou indiferente. Todos fomos marcados, tal como este livro, em que se dá a voz a quem lá esteve, e é a marca para Forjães, para a sua produção literária. Parabéns a todos e obrigado a todos. Agradecendo a intervenção do professor Ribeiro, a quem todos agradecemos a edição desta obra, vamos ouvir agora o Dr. Manuel Penteado Neiva. Ele que tem trabalhos interessantíssimos no campo da preservação da memória, não fosse ele um destacado historiador. Soltar-lhe de foice uma nota para as publicações recentes sobre a Primeira Guerra Mundial, a propósito do centenário evocativo, onde destaca os expositores envolvidos na mesma, na obra de 2014, Soldados com Rosto, a Primeira Grande Guerra, 1914-1918, seus reflexos em exposente. Dr. Penteado Neiva. Agora vamos fazer um teste. Será que me ouvem se eu falar assim? Não. Se não, a voz do micro. Primeiro está, não estou muito habituado a estar com o micro. Bem, deixa-me dizer o Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Forjães, Sr. Presidente da Junta, caro amigo Dr. Carlos Sá, Reverendo Pároco, mais autoridades presentes, comunicação social, minhas senhoras, meus senhores, caros combatentes. Digo combatentes e não ex-combatentes, porque se ontem combateram heroicamente na guerra, hoje combatem contra uma memória coletiva que tende, eu digo, covardemente a esquecer. Caros amigos, muito em especial o Luís Coutinho e o Carlos Sá, vocês deram um grande passo para que essa memória não se apague, tal como antes fez Gil Apeu quando publicou Guerra Colonial, Quantos Fomos.
e outros autores que aqui estão, que nas suas terras têm dado também trazido essa memória para todos nós. Estou a ver o Ivo Raul, estou a ver o Mário Leitão, ou todas as pessoas que têm dado o seu contributo para que os combatentes não fiquem para trás. Uma frase que o Luís Coutinho de Almeida gosta muito de utilizar. Gostei da dedicatória colocada em epígrafe neste livro. As recordações que jazem em nós não estão inscritas na pedra, por isso tendem a apagar-se com os anos. A identidade de um povo passa por saber respeitar e dignificar o seu passado, o legado daqueles que o valorizaram, sobretudo quando ao serviço da pátria. Há já alguns anos, como o Carlos disse, me debruço a estudar a participação de Portugal na Primeira Grande Guerra. Eu digo na Grande Guerra, porque nós não tivemos na Segunda, portanto precisávamos colocar Primeira Grande Guerra. E sempre que abordo os familiares dos velhos combatentes, há sempre alguém que me questiona, um filho ou um neto, sobre os novos combatentes. Por que razão continuam esquecidos? Fazem ou não parte da história de Portugal, ou pelo contrário, são para esquecer, tal como aconteceu com os velhos combatentes de há 100 anos. Posso dizer que naqueles momentos ficava com a voz embargada e só lhes podia dizer que se assim acontecesse, Portugal continuaria a cometer erros graves e a deliberadamente cortar aos vindouros a verdadeira história de Portugal. Porque fui várias vezes, direi mesmo centenas de vezes, confrontado com esta situação, decidi, sempre que possível, apoiar tudo e todos aqueles que pretendessem trazer à memória a saga dos nossos heróis do ultramar. É por isso que aqui estou. Mais uma vez, obrigado Luís Coutinho, Carlos Sá e também o Gil, por tomares a iniciativa e também como convidados para participar neste grande projeto. Queria também parabenizar, agora uso isso muito termo, o excelente prefácio assinado pelo Mário Leitão, também era um ex-combatente natural da vizinha e linda Vila de Ponte Lima, assim como a análise clínica sobre o distúrbio por stress pós-traumático provocado pela guerra, gizado pelo caro amigo Dr. Mário Valima, um ex-combatente muito especial, que, nas suas palavras, mais não fez do que uma inigualável viagem turística e etnográfica à África mais primitiva. Minhas senhoras, meus senhores, logo que os diversos países europeus iniciaram o seu processo de descolonização, Portugal sentiu uma forte pressão internacional para que também as suas colónias seguissem o mesmo rumo independentista. Os primeiros sintomas de que o caminho seria esse acontecem logo a seguir à independência indiana dada pelo governo britânico em 1947. Portugal recusa, sem permitir qualquer negociação, o pedido da Índia para que as possessões naquele território passassem para a sua posse, mesmo com pareceres favoráveis do Tribunal Internacional e da Assembleia Internacional das Nações Unidas. Essa recusa continua mesmo depois da França ter permitido a anexação dos seus domínios à União Indiana. Face a esta posição irredutível, a Índia vai obstaculizar a ida de tropas portuguesas para aquele território e em dezembro de 1961 a União Indiana vai invadir Goa, Damão e Diu. E em 19 de dezembro desse ano toma pelas armas Goa e assim vai acabar o Estado português da Índia. Fizeram parte integrante desse episódio histórico e em simultâneo muito trágico os fujamenses José Campos da Cruz, que além de ferido esteve prisioneiro no célebre campo de concentração de Pondá, assim como Fernando Matos, que recorda o dia do seu aprisionamento. Em 22 de fevereiro de 1961 corre a notícia do sequestro do navio Santa Maria, recordam-se, um dos paquetes mais importantes da Marinha Mercante Portuguesa. Logo a seguir, em 4 de fevereiro,
ocorrem os assaltos em Luanda, à Casa da Reclusão, à esquadra da PSP, registrando-se então algumas vítimas. Um atentado que foi atribuído ao MPLA, Movimento de Libertação de Angola. Chegam notícias preocupantes que davam conta de que em 15 de março desse mesmo ano terem ocorrido atrocidades contra as populações residentes no norte de Angola, atribuídos aos guerrilheiros da UPA, da União das Populações de Angola. Na altura, Portugal publica um pequeno livro chamado Genocídio contra Portugal, que foi uma voz dramática contra o que tinha acontecido. As reações a este acontecimento não se fizeram esperar e, desde logo, aqui no continente, surgiram movimentos de solidariedade mais de caráter patriótico contra a UPA e a favor das vítimas daquele genocídio anunciado. Surgem textos denunciadores do apoio internacional à guerra armada nas províncias portuguesas que deixam transparecer que a situação era, de facto, muito grave. Bandos armados, vou citar, de fascínoras, na sua maior parte estrangeiros, a soldo e sob o comando do comunismo internacional, têm caído selvaticamente sobre homens, mulheres e crianças, tanto brancos como mestiços e pretos. Posto povoações ativas a ferro e fogo, queimando senzalas, destruindo e roubando, cometendo os mais revoltantes assassínios, as mais miseráveis violências, as mais incríveis atrocidades. Estas cenas passaram-se precisamente no assalto à célebre fazenda Mabrites, a 15 de março. Este e outros acontecimentos levaram, na altura, Oliveira Salazar, no célebre discurso de 13 de abril de 1961, a proferir uma frase que celebrizou e que marca, de facto, o início da guerra em África. Dizia ele: andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Estava assim lançada a ofensiva que durou mais de 13 anos e na qual muitos de vocês participaram. Face a esta situação, são mobilizados os primeiros militares expedicionários que partem imbuídos do espírito de defesa do território nacional. Ainda durante o ano de 1961, no mês de julho, guerrilheiros do MLG, o Movimento de Libertação da Guiné, lançaram uma série de ataques a populações guineenses localizadas junto à fronteira do Noroeste, junto à fronteira com o Senegal. Desta fase do início do conflito, lembra-se de certeza absoluta o Alcindo Pereira e recorda a sua mobilização, que a sua mobilização ocorreu porque tinha surgido algumas complicações. No entanto, só se lembra de um pequeno ataque inimigo e que causou um ferido sem gravidade. Mas recorda-se muito bem da sua volta de bicicleta que ganhou, era o único. O início da guerra, propriamente dita, só acontece em 22 de janeiro de 1963, quando guerrilheiros do PAIGC, do Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde, atacaram o quartel de Tite, a sul de Bissau, nas margens do rio Corubal. Estas duas forças estenderam rapidamente o conflito a todo o território guineense, obrigando ao reforço de tropas portuguesas naquela colónia, cujo papel foi mais de uma força defensiva e de manutenção e, sobretudo, disposta a conter reações do PAIGC. Este início de guerra é vivido com angústia pelo José Aldino Ribeiro. Estava, na altura, em Cassine e lembra-se de 2 colegas mortos nos Turras. Entretanto, António Casal Martins inicia, em 1963, no Luís, Angola, uma brilhante e honrosa carreira militar. E saúde do presente. Os dias 23 e 24 de setembro de 1964 vão marcar o início da guerra na província de Moçambique. Um grupo denominado Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, preconiza o ataque ao Chai, na região de Cabo Delgado, estendendo o terror por toda a zona do Niassa e Tete. Já antes, em 21 de agosto, e também nesta região de Nangongolo, os guerreiros tinham assassinado aos grupos militantes. Jaime Garrido lembra a sua estadia em Moeda,
um dos locais mais terríveis para os soldados portugueses. Se é certo que o MFA, Movimento das Forças Armadas, quando planeou e levou a efeito a Revolução de 25 de Abril de 1964, pretendeu acabar com o regime do Estado Novo, não é menos verdade que o principal fator que mais decidiu a revolta foi, sem dúvida, o estado da guerra colonial. Desde logo se enfatizou a independência das colónias, mas de facto não foi fácil a promoção do diálogo com as diferentes forças político-militares que operavam nos territórios do ultramar. Esta falta de entendimento vai permitir que a transição, que deveria ser bem mais ponderada, se transformasse numa descolonização desorganizada, com feridas que ainda hoje, envolvidos mais de 35 anos, continuam a sangrar. Pior que tudo foi misturar a ação dos valorosos soldados no auge da sua juventude, que se viram obrigados a lutar por uma causa que, sendo de facto patriótica, pouco ou nada significava para eles. Minhas senhoras, meus senhores, ao longo dos anos de guerra, a vida dos jovens fujanenses transformou-se numa trágica rotina. Ao completarem os 19 anos, apresentavam-se ao licenciamento militar. Apurados para o serviço militar, eram incorporados num dos ramos das Forças Armadas. Feita a instrução e cumprido o juramento de bandeira, onde declaravam servir lealmente a pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida, preparavam-se para a especialidade. Se nas sortes escalhava a área de atirador, o desfecho era, inevitavelmente, a ida para o ultramar. Concluída a especialidade, ficando prontos, a guerra colonial era, como já dissemos, o destino para a grande maioria dos nossos soldados. Recebiam a guia de marcha para a unidade mobilizadora e aí eram preparados para embarcar. Chegada a ordem de embarque, o batalhão formava na parada do quartel. O capelão rezava uma missa campal, o comandante da unidade mobilizadora, por norma, que era um coronel, proferia umas palavras alusivas à missão e entregava o guião ao comandante do batalhão mobilizado, o tenente-coronel, então, da companhia, que era o capitão. As tropas desfilavam ao som de Angola é Nossa. Nessa altura, era concedida a licença de 10 dias antes do embarque. O militar ia à casa, despedia-se da família, alguns casados e com filhos, e voltava à unidade mobilizadora. Bem, aqui merece um parênteses. Alguns não regressavam porque decidiam dar o salto. Para dar início, de facto, à viagem rumo à África. Preparava-se o embarque para o navio atracado locais. As famílias apinhavam-se nas varandas da gar marítima, iam acenando com lenços brancos e nos seus rostos corriam lágrimas de desespero. No meio-dia era dado o sinal de sonora de largada. Os soldados apinhavam-se no convés, para os últimos acenos e dos altifalantes ouvia-se em bom som a marcha de Angola é Nossa. Minhas senhoras, meus senhores, um período fortemente traumatizante para mais de 1 milhão de jovens que, impreparados, mal armados, deficientemente treinados, passaram em comissões que, uma média, duravam os 24 meses pelas colónias de Angola, Guiné e Moçambique, não esquecendo naturalmente a Índia, Timor e São Tomé e Príncipe, e mesmo também, alguns foram para Cabo Verde. Macau, penso que não terá sido palco e destino de nenhum forjanense. Mais de 10 mil jovens perderam a vida impunemente na frente de combate ou em incidentes diversos. Cerca de 120 mil foram feridos. Mais de 20 mil ficaram estropiados ou deficientes para a vida. Estima-se que cerca de 140 mil ficaram com marcas profundas de uma guerra que foi traumática. Partiram para a defesa da pátria e hoje sentem-se esquecidos e os seus feitos ignorados por Portugal. O coronel Coutinho de Almeida iniciou a sua nota de preâmbulo com uma afirmação que também nos é muito familiar. A minha geração nasceu e cresceu com a guerra colonial. Foi assim comigo também. Vivi o drama da partida dos meus irmãos mais velhos para a Guiné e para a Angola. Foi um drama. Os rostos umedeciam-se com lágrimas.
uma ida sem passaporte de regresso. Esta situação, estas histórias de criança, permaneceram no subconsciente do Luís Coutinho e o inquietavam. Junta-se a Carlos Sá e partiram para o campo. Quiseram ouvir as histórias da guerra, na primeira pessoa. Quiseram ouvir os muitos combatentes fujanenses, as mães, as esposas, as namoradas, as viúvas, os órfãos e as irmãs. E para este volume, já pedi, foram selecionados 51 testemunhos. Um livro cheio de emoções, de registros que falam de memórias. São histórias individuais que mostram que a história do mundo é feita das histórias dos outros e da nossa própria história, como refere um dos autores. Carlos Sá diz: falámos da construção de uma memória coletiva feita de vivências pessoais. E fala-nos, de facto, na urgência que há em preservar e transmitir essa memória, já que ela, a maior parte das vezes, é demasiado fugaz, por ser pessoalíssima e raramente transmissível. Por vezes os soldados, os combatentes, não gostam muito de falar dessa guerra e desses momentos. É como refere o Carlos Sá, uma memória também poética. Daí estar em risco de se perder. São experiências únicas, traumáticas, dilacerantes. São partidas de regressos, cotidianos, memórias de guerra, mas também são mortes. Curiosamente, os autores deixam muito claro que este livro não se assume como um registro histórico dos fatos, mas é, no entanto, o prenúncio de um segundo volume com mais depoimentos e outras informações relevantes para a participação de fujões na guerra ultramarina, com mais histórias, mais emoções, numa constante batalha entre o sagrado e o profano, que acaba por ser a própria ritualização da guerra. Ninguém tem dúvidas que esta obra passará a ser património da comunidade fujanense e do próprio Conselho de Esposende e marcará de forma indelével um tempo que, qual cicatriz, continua a marcar o presente. Parafraseando o coronel Luís Coutinho, é um livro duro, por vezes muito duro em alguns capítulos. É um livro que fala da guerra na pior expressão da besta humana, matar para não morrer. Mas ao mesmo tempo é um livro belo de sentimentos muito nobres, com momentos de grande ternura e com incríveis histórias de amor. De grande amor pela terra, pelos amigos, pela família, pela eleita do coração e principal destinatária daqueles aerogramas que o Carlos há pouco falava. A vossa vida na frente da guerra não foi de certeza fácil. Para além da sobrevivência à metralha, tinham que sobreviver com as agruras do clima, com a aspereza da terra, com a desconfiança dos nativos, com a saudade, com muita saudade da família. A vinda de uma carta ou de um aerograma era sempre motivo de felicidade e era lida até à exaustão. Faço aqui um parênteses para o relato pessoal. A minha mãe escrevia, nunca andei na escola, escrevia, mas muito mal. O meu irmão dizia que era uma alegria quando recebia um aerograma, passava 15 dias a lê-lo. Quantos de nós, em momentos difíceis, não nos apoucos de vós, em momentos difíceis, não nos apeteceu dizer, como o meu amigo combatente em Moçambique, de nome Raul Machado, que registrou numa carta dirigida à madrinha de guerra: hoje estou de sentinela, debruçado à janela para ver se vens ou não. Pois já lá vão 7 meses. Escreveste poucas vezes, eu bem conheço a razão. Não te volto a escrever, nem de ti quero saber. O nosso amor acabou. Pois governa a tua vida, porque a minha está perdida. Homenagear os ex-combatentes de Fujões, mais do que uma questão de justiça, é um gesto de gratidão e de reconhecimento pelo grande esforço, coragem e abnegação que demonstraram ao país. Chamados pela pátria, souberam dizer que sim, em momentos difíceis e até de desespero. Foram, sacrificaram-se, deram o que tinham e o que não tinham. Muitos deram a própria vida. Estamos aqui a cumprir um dever cívico, a deixar uma palavra de agradecimento e de gratidão a todos os protagonistas e a quem organizou e promoveu tão dignificante e bonita homenagem a estes homens que tanto merecem. Termino
dizendo que se alguns políticos não sabem honrar os seus filhos, que o povo nunca esmoreça com gestos tão nobres como este, e lembremos-nos sempre que só existe uma coisa mais terrível do que uma guerra, a fazer de conta que ela nunca existiu. Apresentada a obra, agradecido ao Dr. Pintel Neiva as palavras que nos dirigiu e excelente enquadramento histórico que muito ajuda à compreensão dos acontecimentos e à leitura da obra. É agora a nossa vez, enquanto organizadores da mesma e seus coautores, pois este trabalho é coletivo, é de todos vocês, falarmos sobre a obra. E começamos desde logo com uma pergunta: porque é que temos 51 depoimentos? Poderíamos responder ao jeito dos jesuítas, e por que não? Mas temos que dizer mais do que isto. Permitam-me o gracejo, e também não é devido ao calhar, para ajudar à constipação até era capaz de ajudar. Mas poderíamos jogar com o simbolismo dos números, mas também não é essa a resposta, e isto dava pano para mangas. De qualquer forma, numa pincelada muito breve sobre numerologia, teríamos de começar a atender ao exato número dos depoimentos, assim distribuídos. São 39 combatentes, 5 mães, 3 esposas, melhor 4, uma das quais viúvas, uma filha, uma irmã, uma cunhada, daí os 51 depoimentos presentes. Acresce o prefácio, o pós-fácio e diríamos um duplo preâmbulo, num total de 55 intervenções. Temos assim o número 39, o número 51 e o número 55. Se olharmos para o 39, temos que o 13 em numerologia significa partilha, a expressão genuína, a sensibilidade ao mundo, sendo o 9 o sinal de ideais, de interesse universal, espírito de combate para fins humanitários. Simboliza a luz interior, a priorização de ideais e de sonhos experimentados através da emoção e da intuição. Só partilhar isto que está no Google, dá para ver que certamente poderíamos fazer muitas pontes com o livro, mas não vamos fazer isso aqui. Noto, contudo, porque tem uma significação própria, em termos cabalísticos, o significado do número 55, que representa um canal aberto para a expressão da energia vital. Tem a ver com o dom da cura, da iluminação, o encontro com Samadhi, aqui simbolizada a paz interior. Também poderíamos ir por aqui, falar na catarse que encerra esta obra, da libertação que foram alguns depoimentos, mas também não é esse o motivo deste número de testemunhas. Este trabalho, quando foi pensado, era para conter 200 páginas. Foi esse o modelo acordado com a Junta de Freguesia e foi esse que foi apresentado à Câmara Municipal e é nessa ordem de grandeza a razão do seu apoio, 200 páginas. Com esta ideia avançamos para o projeto, fizemos os primeiros contactos e quando estávamos no terreno, rapidamente tivemos a percepção de que havíamos subdimensionado o projeto. Os combatentes têm muito para contar, muito mesmo. Os depoimentos escritos, que nós estimávamos de 3, 4 páginas, rapidamente tinham 10, 15, 20 ou mais. As conversas passavam de hora e meia para 2, 3, 4 horas às vezes. No mínimo, ficava muito por dizer, muito mesmo. Como refere o Luís no seu depoimento a dada altura, nós não dizemos ou não escrevemos tudo aquilo que ouvimos, nem eles nos disseram tudo aquilo que passaram. Soubemos, ainda na fase inicial de recolha de textos, que as 200 páginas não chegaram, mas o compromisso inicial mantinha-se. Vamos ouvir todos os combatentes. Todos aqueles que quiserem serão ouvidos e registraremos os seus depoimentos. Todos, sem exceção. E aqui reafirmamos isso. Começando a lançar os textos recebidos, recolhidos, num único fecheiro, a encaixar as peças do puzzle, rapidamente ficamos com 350 páginas. Houve que ajustar trabalhos, que refazer mapas, que condensar factos, que cortar depoimentos, ponderar datas, pois entendeu-se que 300 páginas seria o número ideal para o livro, nem mais nem menos. Uma dimensão assinalável em linha com o que tínhamos em mãos. A riqueza dos testemunhos, a nobreza das partilhas, a coragem dos depoimentos impunham que mantivéssemos a mesma linha, o mesmo princípio, a mesma garra e vontade de recolha, registro, preservação e divulgação. Os combatentes mereciam e merecem todo o nosso esforço e a dedicação que colocamos neste trabalho. Apesar deste limite de páginas, a tarefa continuou e assim já temos uma série de depoimentos recolhidos para o segundo volume, a apresentar lá para o verão, daqui a 9 meses, porventura. Daqui até lá será uma fase de gravidez, 9 meses, a gestação do segundo volume, onde outros terão voz, reafirmando o nosso princípio de ouvir todos que estiveram a combater no ultramar. Todos, se quiserem, serão ouvidos, mesmo todos, ainda que estejam fora do país, como aconteceu neste primeiro volume. Nós vamos ao seu encontro.
Mas sobre isso que poderá falar o Luís, ele que também explica porque é que são estes depoimentos e não outros, porque é que temos estas questões. Obrigado. Queria cumprimentar a mesa, Sr. Presidente da Câmara, muito obrigado pela presença e, sobretudo, pelo apoio. Sr. Presidente da Junta, obrigado por ter aceito a ideia e por ter também motivado a nossa equipa a seguir em frente. Meu amigo, Dr. Penteado Leiva, obrigado por esta brilhante apresentação e obrigado também aqui ao Carlos, meu companheiro de viagem. Eu podia fazer este livro sozinho, o Carlos também podia fazê-lo sozinho, mas se fosse cada um fazê-lo sozinho não era a mesma coisa. Portanto, o livro, enfim, eu acho que é um livro fantástico. Não é costume os autores gabarem as obras, mas este livro não é nosso. Este livro é de quem falou para o livro. Portanto, eu atrevo-me a dizer que é fantástico, porque é mesmo, mas resulta essencialmente desta dupla. Uma veia militar e uma veia das letras e do jornalismo. Foi uma parelha perfeita. Eu queria também cumprimentar outras autoridades presentes, especialmente o Mário Leitão, que faziam este livro e que aqui representa a Liga dos Combatentes, o meu querido amigo Coronel Lopes da Cruz, que é o comandante da General de Viana e que aqui representa as autoridades militares. Mas saúdo todos os combatentes em especial, as suas famílias, os convidados e os portugueses em geral. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou ver se acelero um bocadinho e é o seguinte, como é que nasceu este livro? Eu tinha esta ideia, eu sou militar, toda a vida serei militar e de morrer militar. E apaixonam-me estes temas. O Gil Abreu escreveu aqui há 17 anos um livro que é muito importante e que é o primeiro passo para catalogar todos os combatentes de Forjães. Eu aproveitei esta ideia, mas eu senti que tínhamos que avançar mais um bocado. Nós tínhamos que pôr os combatentes a falar. Porque quanto eu não daria para ter hoje os testemunhos dos forjanenses que participaram na Primeira Guerra Mundial. O Sr. Luís Ferreira, o Quintas da Fonseca, o Sr. Couto da Madorra, o avô de Serafim, exato, o avô do Carlos Bruxado, o avô da Céu, lá de baixo, o pai de Saranter, eles todos. Portanto, testemunhos que se perderam. Eu não quis que isso se perdesse e daí surgiu a ideia. Tenho esta ideia há 10 anos, mas a minha ideia era não ouvir só os combatentes, mas também quem cá na metrópole também se foi à guerra. E quem é que se foi à guerra? Essencialmente eram as mães. E havia várias mais vivas, mas o tempo é miserável, o tempo é implacável e as mães iam partindo. Houve um ano em que eu apanhei um grande susto. Foi no ano em que faleceu a tia Quinhas do Carones, a tia Maria, a viúva, a mãe dos Coutos Santos e a sua irmã Aurora. E as mães começavam a desaparecer e eu disse assim, não, está na hora de escrever este livro. E já só restavam 5 mães, que são as mães que aparecem aqui no livro. E pronto, e foi um clique para a gente colocar mãos à obra. O critério, portanto, como é que dentro de cerca de 150 combatentes vivos, como é que vamos escolher 51? É difícil. Isto é quase como fazer a seleção nacional. Toda a gente faz uma seleção nacional de futebol diferente. O critério que nós utilizamos tem lógica e penso que é bastante justo e razoável e transparente, mas qualquer um de vós podia escolher um de 51 depoentes. Mas uma coisa é certa, e assumimos já este compromisso. Nós vamos ouvir todos os combatentes. Mas porque é que nós começámos essencialmente por um facto que é muito importante para os Forjães. Há 2 famílias em Forjães que mandaram para a guerra 4 filhos. Que é a tia Salmeira do Vitorino, mandou o Zé, o Carlos, o Fernando e o Mário. E o tio Manel Almeida, que mandou o Salvador, o António, o Alberto e o Manuel. Mas também há mais 7 famílias que enviaram 3 filhos para a guerra. Que é o tio Cândido do Bento e a tia Paulina, que enviou o Baltazar, o Nuno e o Salvador. O tio Camilo e a tia Gracinda, que enviou o Manuel, o Domingos e o José Maria.
o tio Zé Dias e a tia Maria Zé, que enviou o António, o Horácio e o Fernando, o tio Firmino Ribeiro, que enviou o Albino, o Mário e o Zé Mago, o tio Adolfo do Cheireiro e a tia Eugénia, que enviou o Fernando, o Ramiro e o Arminho. Pronto. O tio Domingos Marcos e a tia Lourdes, que enviam o Fernando, o Salvador e o Joaquim, e o tio Abel do Landim, que enviou o Manuel, o Fernando e o Américo. Portanto, nós tínhamos que pelo menos ouvir um membro destas 9 famílias. São 9. Logo, 9 depoimentos. Mais os que tinham mais vivas, que era o caso do Serafim, do Berto Casal, o Serafim, a tia Teresa, que entretanto faleceu, mas que ainda ouvimos o depoimento dela. O Berto Casal, através da tia Quinhas. A tia Quinhas está numa situação, pronto, por doença não comunica, mas está lá, é mãe, sofreu a guerra só o facto de registar em fotografia para o livro enriquece o livro extremamente. O Zé da Irene, com a tia Irene, claro, e o Zé Manuel Pinheiro e a tia Conceição. Portanto, serão mais 5 que tinham que ser ouvidos. Depois, não ouvi 5, já dá 14. Depois, eu queria ouvir quem? Eu e o Carlos, claro, negociámos. Queríamos ouvir os primeiros a partirem. Primeiro, o Alcino Pereira, que foi para a Guiné, mas também o Jaime da Crasta, que foi para Moçambique, o Alberto Azevedo foi para Angola, o Álvaro da Zelena. Você desculpa eu tratá-los assim. Aqui não há categorias nem postos, é tudo tocado lá, como somos aqui em Forjais. Família. O Álvaro, exatamente, a grande comunidade, a grande família. O Álvaro da Zelena, que foi para Santo Tomé. Queria ouvir também, enfim, queria ouvir também os últimos, porque a guerra tem 3 fases. No início, muito complicado, não estávamos preparados para ir para o ultramar, havia muita confusão. O Albino Ribeiro foi 2 vezes, ou vários foram 2 vezes, não é? E foi mobilizado para aí 3 ou 4 vezes, e era desmobilizado, e vinha, e ia, e fugia, ele fugiu para aí 3 ou 4 vezes, e depois já prescreveu. Depois ouvi os outros que vieram da Angola, que foi precisamente o Zé Manuel Pinheiro, e o último de todos, que foi o Horácio Lage. O Horácio Lage é o último que abandona a África, digamos. Eu estava na Marinha, no dia 11 de novembro de 1975, já há ano e meio depois de Abril, dá-se a independência da Angola. O Horácio servia na Marinha como fuzileiro. Dá-se a cerimónia desta bandeira portuguesa, é dobrada, sobe a bandeira angolana e recolheram a bandeira para o barco, e à meia-noite o barco deu meia volta e veio embora. Ele foi o último a abandonar a África. Os últimos a abandonar Moçambique foi o Runa, o Jorge Quintão, o Runa, foi também o Manuel Carlos Carvalho, há de ser ouvido a seguir, e depois ouvi daquele meio, tentei ouvir em partes igual sargentos, oficiais e praças. Tentámos ouvir os diversos ramos das Forças Armadas, Marinha, Força Aérea e Exército, e tentámos ouvir diversas especialidades, e tentámos ouvir também tropas especiais. Deu, digamos, um conjunto de depoimentos muito interessante, mas tão interessante como o próximo volume no qual já estamos a trabalhar. Desta vez foram ouvidos 51, penso que no próximo irá para os 55, porque nós, as introduções, enfim, vão ser mais reduzidas, e vai lá para os 55. Há aqui um compromisso que nós assumimos já, e tem que ficar aqui esclarecido, entre militares, nunca falha nada. Nós vamos ouvir toda a gente.
É claro que nos depoimentos tivemos que fazer referência e ouvir os familiares dos militares falecidos. E ouvimos relativamente ao António Abreu Torres, que é o meu parente, ouvimos a tia Fátima, que é viúva. Eu vou ver se não me emociono, porque vai ser muito difícil. Ouvi a tia Fátima, ouvi a Arminda, e relativamente ao Manuel de Floriano, ouvi a Carminda e ouvi a Dona Cristina. Ouvi também, claro, não podia deixar de ser o António Casal Martins, que é uma pessoa que dispensa apresentações e tinha que incluir, tinha sido incluído neste livro. Ele não queria falar, porque eu às vezes, eu lamento que grande parte dos frijanenses não saibam o que este homem vale em termos militares. Eu por acaso sei, porque ele, nas tropas paraquedistas e no exército em geral, é uma autoridade. É uma autoridade. Eu conheço desde que nasci, porque eu nasci em março, ele trabalhava com o meu pai e foi para a tropa em abril, andou um mês comigo ao colo. Obrigado. Ele não queria falar, mas eu convenci-o, porque ele é o herói, é torre de espada, é cruz de guerra, como militar, isso já sabemos, mas é o anti-herói, é um indivíduo que não gosta de falar da guerra, cumpriu a guerra porque tinha que cumprir, que era profissional, mas regressou ali ao seu recanto, ali do lugar da velha, é um homem de paz, é um homem que repudia a guerra e é um homem que faz tudo para promover a paz e para salvaguardar a paz. Outros depoimentos. Eu e o Carlos decidimos também que havíamos de ouvir duas pessoas, um já mencionei o outro, que voluntariamente se ofereceram para a tropa com 18 anos. Para a guerra. Vocês já imaginaram que é um dos vossos filhos, hoje com 18 anos, se oferecer voluntariamente para uma guerra? Estou a falar do Manuel Casal Almeida, que já referi, que eu entrevistei por telefone dos Estados Unidos, de New Jersey, e estou a falar de Mendanha. Mendanha. Pequena correção. Eu não me ofereci para a guerra, caramba. Eu fiz tudo para fugir. Para fora. E que era obrigado a voltar para mesmo. Tu és filho de algum doutor. Tu não ias. Os outros iam, tu não ias. Claro, oferecer-te lá, já sabias para o destino. O Mendanha andava em Baratojo, tinha um destino, enfim, religioso, e de repente se resolveu quebrar com aquilo, mas foi imediatamente para a Força Aérea. Tem uma coisa incrível, não é? Ouvi também depoimentos muito interessantes. Havia, por exemplo, lá eu estou a tentar. O Carlos Bruxado foi ouvido, porque o Carlos Bruxado, enfim, é o nosso cronista-mor, é o cronista-mor do nosso reino. Gostava de ouvir a perspectiva dele. Ouvi o José Maria Lima da Cruz, porque o José Maria tem uma coisa muito interessante. O José Maria teve o azar de o capitão comandante da companhia desertou logo. Estavam eles na especialidade nos Açores. O José Maria praticamente foi o comandante daquela companhia e sofreu muito para equilibrar aquela companhia. Nós queríamos muito também recolher o depoimento do Berto Meira, porque o Berto Meira na Guiné participou num dos maiores desastres da Guerra de Goiás, que é o afogamento de 52 militares no Rio Corval. Há uma balsa que virou e morreram 52 afogados. Num rio, desculpem, infestado de crocodilos, só conseguiram recuperar 11 corpos, que foram sepultados na margem e mais tarde foram recolhidos. Em Moçambique, na zona de Fonseca e na altura, também houve um incidente ainda mais grave do que este. Mas outros depoimentos, que enfim, daqui a um bocadinho já falaremos sobre isso, mas o critério é essencialmente este. Se for 51, podiam ser... eu estou-me a lembrar do Baltasar Gomes. O Baltasar Gomes
tenho um episódio tremendo, tremendo. Eu conheço quase todos os percursos, os vossos percursos, e sabia da intensidade de algumas histórias. E o Baltazar tem uma história terrível, que tinha que ser contada, e ele contou muito bem. O Baltazar tem uma expressão muito engraçada no final do depoimento, diz assim: normalmente o dia mais feliz da nossa vida é quando nos casamos ou quando nasce um filho. O Baltazar diz que o dia mais feliz da vida dele foi quando o avião entrou em Lisboa. Vocês vejam só o que é que ele passou, imagina só o que é que ele passou. Bem, já vamos falar de outros, mas o critério é este: qualquer um podia fazer uma outra seleção, nós fizemos esta. O que é certo é que daqui a... Atenção que ainda só falei nos 30, ainda falta falar em 20. O que é certo é que na próxima vão ser vistos mais se possível, assim como não era possível que erguêssemos um monumento, e também não era possível que se fizesse um monumento aos imigrantes no Largo da Santa. Este livro é dedicado primeiro ao António Marinho Torres e ao Manuel Figueiredo de Carvalho, que deram a vida pela pátria e para que o sacrifício das suas vidas não tenha sido em vão. Primeira dedicatória. A segunda é a todos vós combatentes que combateram na guerra colonial no cumprimento do dever para com a pátria. A terceira é às vossas famílias, às vossas famílias, que aqui na metrópole, com muita angústia, sofrimento e privações, acompanhavam e ansiavam o vosso regresso. O livro também é dedicado ao Padre Justino Moreira, porque o Padre Justino, entre 1970 e 75, 1970 da fundação do jornal e 75 quando acabou a guerra, através da Voz de Forjães, dava um grande incentivo aos militares. Correspondia-se com eles. Os militares mandavam mensagens e ele respondia sempre com um grande ânimo. Ele deu uma força muito grande. Eu tenho os exemplares todos da Voz de Forjães e é um facto que o Padre Justino merece esta homenagem. Também há uma pessoa que é muito referida no livro, que nós conhecemos por o doutor da farmácia, que é o Sr. Tenente-Coronel farmacêutico, o Dr. José António Ribeiro de Queiroz, que muitos militares referem como ele os ajudou, tanto aqui na metrópole, como também no ultramar. É dedicado também a uma família muito especial, que é a família do Sr. Gabriel Laranjeira. Lembram-se do Sr. Gabriel Laranjeira? O Sr. Gabriel Laranjeira, que vinha aqui a Forjães passar férias, tinha uma casa em Lisboa. E essa casa em Lisboa era um verdadeiro porto de abrigo dos militares para lá passar. Portas abertas, mesas postas, camas feitas, era incrível. Está aqui o filho do Sr. Gabriel Laranjeira, que é o António Luís, a quem eu agradeço, em nome da família, em nome da memória dos pais, e que, portanto, merece aqui esta referência. Recebiam, os nossos brasileiros em Angola, e que recebiam e apoiavam e ajudavam muito os nossos combatentes. Estou-me a lembrar, em Luanda, o Abílio Jacques, o António Lima, o António Vilas Boas, o Manuel Bandeira, o Virgílio Oliveira. E em Nova Lisboa, o Padre Joaquim Lima, o Alberto Azeredo, o Daniel Laranjeira, a família Silva, do Bento, o Albino, o Fernando, o Inácio, o Cândido e os filhos deste, o Armando e o Vitório, ao Sr. Ricardo Torres e ao Silvério Almeida, com todo o apoio e o acolhimento dispensado. E em Moçambique, a família de uma pessoa que não é de Forjães, que é de Sampaio de Andas, mas também ajudou muita gente lá, sobretudo na Serra da Beira, que era o Sr. Emílio da Brosneiva, que é irmão aqui do Sr. Manuel, aqui do Sr. Manuel da Marca, também ajudou muita gente. É justo toda esta dedicatória. E passo a palavra a Paulo. Então, muito rapidamente, porque estamos a avançar no tempo, o tempo de facto não para. Já conhecem o livro, não queremos um convite para abraçar este projeto. À junta pela edição desta obra, temos como mais relevante edição coletiva alguma vez apresentada em Forjães, à Câmara pelo apoio à edição e porque os últimos são os primeiros, efetivamente os primeiros, a todos que deram o seu depoimento, memorável, único, marcante, emocionante. E a segunda nota, mais pessoal, e a minha mulher está aqui com as minhas filhas e podem comprovar o que eu digo, uma das noites em que fazia a revisão dos textos, numa primeira fase, eu e o Luís fomos trabalhando cada uma parte, depois
juntamos e começamos a burilar. Então nessa segunda fase, ou nessa primeira fase em que eu estava a ler depoimentos, um dos textos que encontrei primeiro foi o texto da viúva do António Mourinho Dias e da filha da Arminda, que está ali presente. Incomodei-me, emocionei-me, comovi-me, chorei interiormente. A história estava a ser contada em primeira pessoa. A vinda para Forjães servir, para a casa da tia Maria Zé do Abílio, aos 16 anos, o conhecimento do António, futuro marido, o namoro às escondidas, ali perto da zona onde eu moro, o regresso ao Aldraeu aos 18 anos, mas com um amor reforçado, o casamento aos 19 e a ida do marido para a guerra pouco tempo depois. Os aerogramas, a vontade do António em regressar, as promessas, o voto de louvor, os pedidos, até que foi o telegrama com a nefasta notícia da morte. Eu não conhecia o António, tampouco a Fátima ou a filha, mas foi como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela história já era minha, também era minha, mexeu comigo, tirou-me o sono nessa noite. Essa vai ser uma das características deste livro. Ninguém vai ficar indiferente. Ninguém. No preâmbulo usamos a imagem de nós vemos ao espelho e o combatente também se vê esse espelho. Há uma simbiose que nos percorre, que nos vai percorrer. Nós vestimos a pele dos combatentes, tomamos as suas dores, sentimos as suas injustiças, mas também as suas alegrias. E neste caso foi a sua dor. A viúva Maria de Fátima diz que já passaram mais de 50 anos, mas ainda hoje revive esses momentos. Revoltei-me com a burocracia dos papéis para a pensão. Exaltei com a sua capacidade de luta, com a sua garra. Não me contive quando vi que nunca lhe haviam clarificado o acidente, que nunca haviam, a título oficial, dado conhecimento do processo de averiguações à sua morte, o que deu aso. Obrigado e tudo, e um grande abraço para vocês. Vamos então agora caminhar para o final desta sessão. O Sr. Presidente vai nos dar a honra de encerrar a mesma. Recordo somente que vamos ter aqui no espaço lateral uma exposição com excertos dos depoimentos dos intervenientes, fotografias. Vamos ter depois um rosé de honra. Estão convidados, bem como para a celebração eucarística às 19. Estamos a queimar um bocadinho de tempo aqui para o Cepado, sabemos isso. Vamos tentar ser rápidos. O livro será disponibilizado naquele espaço. Ela também vai decorrer a ação de autógrafos com os autores que estão aqui presentes e podem assinar naquela área. É uma obra importante, é uma obra marcante. Deixem-me só um parênteses muito rápido antes de passar a palavra. É mesmo marcante partilhar com vocês. Isto inquieta-nos, e o Luís disse, e também me inquieta hoje, a partir do momento de partilhar o voto. Um dos momentos que a mim me deu, apesar de trágico, de uma satisfação enorme fazê-lo, foi quando trabalhávamos nas fotos das lápides, das fotos das duas lápides que aqui temos, estar no paint ali a limpar, a corrigir as letras, a avivar aquela memória, porque foi uma avivar memórias que nós fizemos. E o que temos aqui é mesmo um avivar de memória que vai com certeza perpetuar, vai frutificar, e o vosso trabalho, o vosso esforço jamais será esquecido. Antes de mais, começar por cumprimentar a mesa, cumprimentar o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Assembleia e autor, o Dr. Caetano Neiva, o Carlos Sá, o Carlos Sá também, cumprimentar o Sr. Padre Lerdo, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Eu prometo ser breve, estamos quase. O Sr. Padre Lerdo já me fez ali sinal, senão depois chega toda a gente atrasada à missa, nomeadamente ele também não pode chegar atrasado. Eu confesso que estou aqui com algum esforço pessoal, já tomei aqui um Benuron enquanto estive aqui, que eu estou cheio de ternuras, a ver se isto não me põe na cama, porque eu não tenho tempo para ficar doente, vou ter que ficar só de noite e durante o dia tenho que trabalhar na mesma. Bom, mas falar também ajuda um bocadinho. E o que é que eu tenho para vos dizer? Bom, antes de mais, cumprimentar-vos todos os presentes e a comunicação social, obviamente. Antes de mais, porque é a primeira vez que me estou a dirigir ao público em Forjães, eu queria agradecer à população de Forjães, porque o ato eleitoral decorreu há muito poucos dias, esta parte. Queria agradecer à população de Forjães, de facto, a confiança que renovaram, enfim, no meu trabalho. E quando digo à população de Forjães, digo obviamente à população do Concelho de Esposende. Agradeço-vos muito pelo facto de confiarem em mim e prometo, obviamente, não vos defraudar no exercício das minhas funções e trabalhar, obviamente, por todos, de forma equitativa, sem, tal qual como fiz no passado, penso que é o meu melhor cartão de visita, será porventura esse. Obviamente que, relativamente a esta situação, quer ao monumento que era suposto eu ter feito uma pequena intervenção lá em cima, e eu aproveitei para fazer em conjunto aqui, quer do monumento, quer do lançamento do livro, a minha primeira palavra, e é mesmo uma palavra sentida, é de agradecimento aos autores e a todos aqueles que se empenharam na construção desta obra. E os autores, como o Luís aqui disse muito bem, e o Carlos, são todos os 51, não é? Acabam por ser os 51 que prestaram os seus depoimentos, pese embora depois os prefácios e pós-fácios, etc. Toda a colaboração que foi apresentada.
Parece que não vamos ter a parte. Vamos ter que ver uma garrafa. Copos de plástico. Bom, também é preciso alguma descontração e algum humor. Estes acidentes acontecem. Bom, como eu estava a dizer, a minha palavra é muito de agradecimento para todos, porque é um livro que é do povo, é das pessoas, e portanto venha aí o segundo volume e o terceiro volume, que tiver que vir em relação a esta obra, que é fundamental e que vai marcar definitivamente, no fundo, aqui a nossa freguesia e o passado da nossa freguesia, e quão importante é conhecermos o nosso passado, a história da nossa gente. Eu queria dizer que, obviamente, que o município também tem tido uma atenção a esta matéria. Eu recordo que algumas freguesias têm feito um esforço em relembrar também os seus ex-combatentes. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Fão, estou-me a lembrar de Mar, São Bartolomeu do Mar e outras. Eu costumo estar presente, antes também, eu costumo estar presente quando sou convidado, obviamente, quer nos encontros dos militares, quer, enfim, em momentos de evocação também, do passado. E ao longo do tempo fui sentindo por parte dessas mesmas freguesias um apelo também e uma necessidade de que o município tivesse algo que de alguma forma representasse todos. Isso acabou por surgir num contexto um pouco diferente, que eu vou falar já de seguida, e que se prende com a nossa evocação do centenário da Primeira Grande Guerra e cujo responsável máximo está aqui ao meu lado, que é o Dr. Pedro Almeida. Eu posso-vos dizer que nós tivemos imensas iniciativas até agora. Portanto, começámos em 2014 para terminar para o próximo ano, em 2018. Eu recordo que nós começámos logo com uma exposição documental Primeira Grande Guerra, Novas da Guerra, Autores e Narrativas, que foi na biblioteca. Nesse mesmo dia uma conferência exposendo a Primeira Grande Guerra, os homens e os acontecimentos. Depois, uma outra exposição a seguir, que era exposendo nas trincheiras, evocativa da Primeira Grande Guerra, isto na altura com a Escola de Serviços do Exército. Tivemos também um livro, Soldados com Rosto, da autoria do Dr. Pedro Almeida. A reposição de uma peça teatral, 9 de Abril, Coração Lusitano, esse foi a Jume, na altura que o Teatro da Jume, das Marinhas. O percurso educativo, também, um percurso que em exposendo, e em algumas freguesias limítrofes acabámos por visitar alguns locais que estavam diretamente relacionados com a Primeira Grande Guerra. Temos prevista uma visita ao cemitério de Richebourg-la-Vouée, em França, porque isto ainda não acabou, acaba só para o ano, como eu dizia, em 2018. Temos prevista também a inauguração do monumento aos mortos da Primeira Grande Guerra, obviamente extensíveis, que seja extensível, que seja não vamos andar a colocar, cada freguesia deve fazer o que entender, obviamente, isso não há dúvida nenhuma sobre isso, mas em termos de município devemos ter se calhar um monumento que seja agregador de tudo aquilo, como se fez aqui em Forjães, que me parece muito bem, para não termos que ter um para cada um dos conflitos onde estivemos, isso não faria qualquer sentido. Dizemos que a memória de todos deve ser preservada. A memória destas pessoas, de facto, foram momentos muito difíceis. Agora, o Carlos disse aqui uma coisa, eu sou de 70, ele é de 72, éramos catrais, portanto, a guerra colonial estava a decorrer, mas nós éramos crianças, bebés, e crescemos num contexto em que já não havia guerra colonial. E é importante que tenhamos sempre o cuidado de, primeiro, valorizar aquilo que as pessoas fizeram. E, em segundo lugar, dizer às pessoas que não é tão difícil que apareçam novos conflitos e, portanto, temos que transmitir aos nossos jovens, por um lado, os valores morais que estavam ali adstritos, a defesa da pátria. Claro, quem queria ir para a guerra, não é? Em princípio, sabendo que ia pôr a própria vida, isto não era fácil, mas depois vinha, acima de tudo isso, o valor e a defesa da sua pátria. E se assim não fosse, não éramos um país hoje, com toda a certeza, se toda a gente não tivesse querido participar, ou não, muitas vezes obrigados, é verdade, mas a orientação foi sempre no sentido de preservarmos os nossos valores. Mais do que o território, eu penso que são os nossos valores, os valores ocidentais que contam. A nossa vida, a nossa qualidade de vida, os nossos princípios, os nossos direitos e, porventura, os nossos deveres que fazem constituir uma sociedade equitativa como nós queremos. Se ninguém tivesse querido estar presente nestes conflitos, defender a sua pátria, defender os seus irmãos e as suas famílias, em última análise, nós estávamos numa guerra longínqua, mas a guerra poderia muito bem ser aqui. Por acaso não era aqui, no nosso território, nesta altura. Eram guerras além-mar. Mas se fosse aqui, o posicionamento seria completamente diferente. Defendemos os nossos terrenos, as nossas casas, os nossos filhos, os nossos pais, seria completamente diferente. Portanto, o que eu queria deixar bem claro é que quem tem a capacidade de olhar isto tem muito a ver com a vida do Luís, com o seu sentimento enquanto militar e enquanto homem da terra. De não deixar cair no esquecimento destas pessoas.
não é uma palavra, nem é uma expressão vã, não é dizer estamos a dizer isto porque fica bem neste dia. Não, é mesmo assim, ainda bem que vocês se lembraram, ainda bem que o Gil, a dada altura, o Gil Abreu também se lembrou dessa parte. Há muito ainda para ser feito, mas acima de tudo que retiremos destes momentos, deste sofrimento das mães, de toda a gente, uma lição para o futuro. E que tentemos, nós podemos pensar, mas que importância tem se as pessoas da freguesia de Forjães tiverem um sentimento de que a paz é importante? A verdade é que as pessoas de Forjães estão pelo mundo todo e é um sentimento que tem que ser transversado a todos. Este livro, alguém disse que foi gravado, a cerimónia foi gravada, filmada e há de percorrer o mundo todo. É importante que demos para fora, transmitamos para fora bons exemplos. Não é os maus, a gente basta ligar a televisão e já tem imensos exemplos maus. E o que eu queria deixar bem claro era este posicionamento. Vale sempre a pena. Eu acho que a alteração do mundo começa em cada um de nós. A alteração do sentimento das pessoas em relação à abordagem que fazem ao mundo começa em cada um de nós, nos pequenos gestos. Há quem diga que para mudar o mundo começa por fazer a tua cama logo de manhã, cumprir uma tarefa, fazer algo bem feito e não deixar o trabalho para os outros. É logo um bom princípio de vida. Dizemos que nós vivemos num mundo difícil, hoje, num mundo muito apressado. Eu estive a refletir um bocadinho sobre isso, tenho aqui algumas notas, mas nem vou olhar para elas. Mas a verdade é esta. Hoje, todos são fazedores de opinião. Atrás de um Facebook, atrás de um Twitter, basta ver que o próprio Presidente dos Estados Unidos está sempre a fazer isso, ou ele alguém por ele. Estamos sempre a fazer opinião, coisa que não era assim no passado. As coisas eram totalmente diferentes. Nós estamos a viver uma revolução. E estas últimas décadas são uma verdadeira revolução em termos da humanidade. O que resultado é que isto vai trazer, ninguém sabe. Eu não sei. E os maiores especialistas também têm dificuldade em adivinhar o futuro. Supostamente seria melhor, porque todos conseguíamos falar, transmitir informação e, portanto, evitaríamos grandes conflitos à custa disso. Mas nós temos sérias dúvidas que assim seja. Estão a utilizar essas tecnologias precisamente pelo contrário, para mobilizar, para eventos, muitas vezes de violência, para fazer um conjunto, transmitir um conjunto de problemas aos jovens, que são muito incautos, que não têm experiência de vida, precisam de conselhos, precisam da família. E estamos a destruir imensas coisas na nossa sociedade, e falo da sociedade ocidental, que não temos a certeza do resultado que elas vão trazer para as pessoas. E, portanto, regressando a essa premissa inicial, estes exemplos perduram no tempo. A Praça dos Combatentes, o livro, o monumento, quando lá passarmos, quando eu passar lá com os meus filhos, quando com os netos, com quem seja, poderemos sempre dizer, olha, está aqui o nome de alguém da tua família, ou algum amigo do pai, ou da mãe, ou do avô, que a dada altura teve que sair, e só quem sabe o que é o afastamento da família, e foi aqui dito também, da própria comunidade, do grupo de amigos, é que pode valorizar o que aqui foi feito. Para além de porem a vida em perigo. E basta sentir que pensavam, e já agora recordamos o elemento que foi colocado no Largo da Santa, os imigrantes também. A amargura de ver partir um filho ou um pai. E eu posso falar pela parte do pai, infelizmente não tenho que falar pela parte dos filhos até mesmo. Tem sido assim. Mas a verdade é mesmo essa. Essa amargura de ver partir as pessoas, da incerteza, do afastamento, e é um sentimento muito português de saudade, o amor que temos uns pelos outros. Nós somos um povo pacífico. Somos mesmo um povo pacífico, apesar de estarmos aqui a falar de guerras e de conflitos. E foi aqui dito muito bem, em relação ao nosso coronel também, que apesar de ter sido um herói de guerra, ninguém tem dúvida nenhuma sobre isso no país, basta olhar para as convocações que teve, um homem recatado no seu espaço, um homem de paz, como disse aqui o Luís muito bem. A guerra foi uma circunstância. Não somos um povo guerreiro de andar aqui todos os dias belicista. Tivemos os nossos momentos, ainda bem que os tivemos também para conquistarmos a nossa autodeterminação e para termos a nossa pátria conforme a conhecemos e valorizamos. Deixar apenas esta mensagem final. De parabéns a todos. É, efetivamente, uma obra digna de registro. Deixar aqui uma nota final. Eu dei aquilo que me pediram, atenção. Eu não subtraí nada, mas admito que depois as coisas se alteraram. Mas também, Luís, não seja por isso, faz lá chegar o pedido com a questão que falta, que também a Câmara não te vai as costas com toda a certeza e fica já resolvido o problema. Eu acho que é um dinheiro muito bem emprego e não quero acreditar que alguém na Câmara Municipal, uma reunião de Câmara, venha a votar contra o apoio a uma obra destas. E, portanto, isso é cultura, nós fartámos de apostar na cultura, de apostar em tudo isso. E era só que faltava que assim não fosse. De resto, é deixar uma palavra, mesmo aos combatentes, aqueles que foram verdadeiros heróis, é verdade.
que disseram presente à sua pátria, que deixaram a sua família, que fizeram a história do nosso povo e que merecem ser vistos como exemplo. Quem já viu algum louvor militar, por norma, termina, por norma, não quer dizer que seja sempre assim, é exemplo a seguir, deve ser um exemplo a seguir. Eu também tenho um louvor militar, já agora também fica aqui, não dei da guerra, que não fez falta. E termina assim, e é verdade, é mesmo isso. Os homens que deram a sua vida, que deram o seu empenho, que se colocaram ao serviço da pátria, são exemplos a seguir. Na sociedade civil, devem ser participativos, devem estar na vida política, nas associações, onde entenderem que são úteis à sociedade. Vocês estão aqui para servirem de exemplo aos mais jovens, para termos uma sociedade mais justa e equitativa para todos. Muito obrigado e parabéns a todos.